Então tá, gente, boa noite a todos, né? Nossa reunião do Espiritismo Fraterno de todas as segundas-feiras. Hoje nós vamos trabalhar com alguns temas específicos, a professora Tereza vai ministrar. E depois a gente tem um estudo do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, que eu vou direcionando o estudo com vocês. Então eu vou passar a palavra para a professora. Vamos fazer a prece, né, Priscila? Ótimo, vamos iniciar com a prece. Eu tinha tentado um tempo atrás fazer e acabei esquecendo, mas tem que ter a prece, né? Tem que ter a prece, não pode começar trabalho sem prece. É verdade. Então, quem quiser... Nem terminar trabalho sem prece. Sim, com certeza. Então, quem quiser pode fechar seus olhos, acalmar suas mentes e elevar o pensamento a nosso Deus, Pai, Divino Criador, mentalizar a figura de Jesus, a figura amorosa de Jesus, modelo e guia da humanidade, e pedirmos permissão para iniciar os trabalhos dessa noite, que seja repleto de muito estudo, de novos conhecimentos, para que a gente alcance o equilíbrio, a reforma íntima, a nossa melhora pessoal e espiritual que tanto almejamos e buscamos. Que todos os ensinamentos que nos sejam dados sejam absorvidos de maneira que reflita nos nossos dias, nas nossas condutas. Que os mentores espirituais da professora estejam orientando, auxiliando para que ela possa passar, ministrar uma ótima aula para nós. E que todos nós estejamos receptivos aos ensinamentos dessa doutrina, que antes de ser doutrina espírita, ela trabalha a nossa fé cristã. Ela tem Cristo como modelo, como base de todos os ensinamentos. Então, encerramos essa prece, pedindo licença e permissão para iniciar os nossos trabalhos. Graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, alguém poderia me dizer o que é mediunidade? O que é mediunidade? O que é mediunidade? Mediunidade é a faculdade de intermediação. Exatamente. Com o quê? No nosso caso específico, é a intermediação entre o mundo encarnado e o mundo desencarnado. Exatamente. Então, o médium, o que ele é? Ele é um mocinho de recado. Ele é um intermediário. Ele é um intermediário, mas basicamente a gente traz um recado de lá para cá, né? Exatamente. E será que a gente leva daqui para lá? Leva também, porque há mediunidade no mundo espiritual e a gente pode interferir na vida deles, então a gente pode transmitir mensagens para ele também. Isso. Então, o médium é o intermediário do mundo espiritual para o mundo físico, entre os dois mundos, mundos. Mas isso todo mundo tem, essa mediunidade? Vamos ver se vocês respondem para mim. Eu vou ficar calada. Não, todo mundo tem essa faculdade, mas tem faculdades que são mais ostensivas e faculdades menos ostensivas. Então, cada um tem... eu acredito nisso, mas a Anete Guimarães, ela fala que não. Mas todos nós temos alguma espécie de... Quando a gente sente o outro, a gente está sendo médium. Quando você sente uma coisa e transmite essa sensação, você está sendo médium. Então tem essas duas vertentes. A mediunidade, nós, na realidade, todos nós somos médiums. Isso Kardec nos diz. Por quê? Porque nós, de uma maneira ou de outra, nós sofremos influência dos espíritos. Mesmo aqueles que acham que não tem nenhuma, os espíritos, lembra na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando diz assim, os espíritos influenciam a sua vida? Kardec pergunta, muito mais do que imaginas. Na realidade, às vezes ele leva a sua vida toda, ele orienta totalmente a sua vida. Ordinários são eles que nos... Exatamente. Né? Você está lendo o livro, né? Está aí? Não, porque a gente sempre estuda, agora o nosso estudo é mediunidade. E aí
faz parte do nosso estudo essa questão da mediunidade. Então de alguma forma, todos nós somos médios, todos somos. Porque os espíritos, eles influenciam a nossa vida, lá a questão 459. Agora, tem pessoas que têm essa facilidade, aí tem esse maior ligação, que a gente chama de médios ostensivos, mediunidade ostensiva. O que é isso? É os psicógrafos, aqueles que escrevem, né? Psicografia, que os espíritos escrevem por eles, a psicofonia, que os espíritos falam por eles. Então, o médium de audiência, que ouve os espíritos falando. Então, tem algumas mediunidades que são mais ostensivas. Ué, Tereza, será que eu tenho uma mediunidade dessa? A única forma de você saber, se é que você já não sabe, que às vezes, eu particularmente, desde pequena que eu vejo espírito, desde pequena ouço e falo com eles. Então, para mim, é tranquilo. Mas tem pessoas que não sabem se tem ou não. Então, só uma das coisas é testar isso. É fazer um curso mediúnico dentro de um centro espírita, que tem que ser um lugar. Na época de Kardec, na época de Kardec não tinha centros espíritas, né? Sociedade Parisiense, depois tinham poucos grupos. Então, o que ele fez? Ele fez o Livro dos Médiuns, e lá ele ensina como a pessoa sozinha pode saber se ela recebe espíritos ou não, com a psicografia. Não sei se vocês já leram o Livro dos Médiuns, mas ele ensina. Mas eu assim, desaconselho hoje a gente fazer desse tipo, porque na época de Kardec não tinha centro espírita como tem aqui no Brasil bastante. Então, ele dava dicas de como você desenvolver essa mediunidade, para ver se você tem ou não e poder educá-la e desenvolvê-la. Hoje nós temos os centros espíritas com os cursos mediúnicos, tem as reuniões mediúnicas para as pessoas verem se elas têm essa mediunidade. E é espantoso, porque eu já vi gente que falando para mim aqui nos cursos mediúnicos, né? Primeiro ano mediúnico, as alunas, não, eu não ouço nada, eu não falo nada, eu não sou médium. Aí o negócio vai andando, gente. Aquela pessoa que falou que não era médium é uma das excelentes médiums. Se transforma numa excelente médium. E aí muitas pessoas que possuem a mediunidade têm medo, né? Isso que eu já vi também, com a experiência que eu tenho nos cursos mediúnicos, a pessoa tem uma super de uma mediunidade, uma grande oportunidade de servir, e tem medo, né? Isso barra um pouco. Então, a mediunidade, nós podemos desenvolver essa mediunidade. E é engraçado, a mediunidade pode aparecer quando criança, pode aparecer quando jovem, como adulto e como uma pessoa idosa. Ela pode aparecer em qualquer momento. E veja, ela é uma característica orgânica nossa. É o nosso organismo que a possui. Então, você vai ver assim, tem pessoas de mau caráter para burro, não vou citar aqui alguns, e que são médiums. Independe do caráter. Tem pessoas boníssimas, que eu posso citar um, que é o Chico Xavier, que era médium. Então, tem pessoas que não têm caráter e são ruins, pessoas más, que têm a mediunidade. Olha que interessante. Então, tem pessoas... Isso depende, então, da moral da pessoa. Tem pessoas, é que nem inteligência, né? Tem pessoas boníssimas que são muito inteligentes, tem pessoas bem ruins que têm a inteligência, né? Inteligência é assim, mesma coisa a mediunidade, ela é orgânica. Nós temos essa tendência a ser isso. E aí a gente vai testar isso, né? Nas reuniões mediúnicas, nos cursos mediúnicos, a gente pode perceber, às vezes nós temos uma mediunidade, tem vários tipos de mediunidade. Quer ver uma mediunidade que nós mulheres acho que temos? Não sei se tem homem aí no grupo. Mas é a mediunidade de inspiração, sabe? Que ele chega e dá uma sopradinha no ouvido da gente, assim, fulano, onde está seu filho? Avisa você. Né? Além da nossa intuição, tem a inspiração. É uma mediunidade que nós temos. Isso é um tipo de mediunidade. Tem vários tipos de mediunidade. Nós temos as mediunidades aí de efeitos físicos e de efeitos inteligentes. Não vou entrar nisso, poderia ser um próximo encontro, mas tem as mediunidades, não vamos entrar. Então, a mediunidade independe. A pessoa pode ser maravilhosa e ter a mediunidade, a pessoa pode ser um mau caráter. Você fala assim, como essa pessoa tão ruim pode ter essa mediunidade? E tem, porque independe dele, é orgânico. Tudo bem?
orgânico. A mediunidade é dada para a gente se aprimorar, gente. É por isso que nós temos a mediunidade, para o nosso aprimoramento espiritual, individual, nosso aprimoramento. E a mediunidade com Jesus, que foi colocada aqui, mediunidade com Jesus, já ouviram falar dessa? É aquela mediunidade que você vai usar para os trabalhos para ajudar as pessoas, para fazer caridade com elas. Dai de graça o que de graça recebestes. Fazermos sem cobranças, porque se você vai lá para os Estados Unidos, não sei se vocês estão vendo aí, tem uma série aí que todo mundo ficou no Netflix aí falando dessa série. Eu nem assisti, mas chegou a mim o seguinte, que os médiuns lá nos Estados Unidos, eles cobram. Isso eu já sabia. Cobram, né? A mediunidade. Aqui não é assim. Aqui no Brasil não é assim. É a mediunidade, ela é dada e nós vamos fazer de graça. Se a pessoa, ela cobra, cuidado, né? Cuidado como essa pessoa está agindo, porque ela vai se cercar de espíritos muitas vezes inferiores, né? Ela acha que está cercada de espíritos, está mesmo, mas de espíritos inferiores, não espíritos superiores e espíritos bons. Porque quanto mais coisas boas a gente vai fazendo para as pessoas, mais no bem, sem proveito, sem dinheiro, sem colocar dinheiro nas coisas, né? Dinheiro, mais a gente vai receber no bem, né? A gente vai se cercar de espíritos bons, não espíritos inferiores. Eu posso até citar o nome, mas eu não vou citar aqui. Que esse médium específico acabou se cercando de espíritos ruins, né? E aí há uma queda do médium, né? Há uma queda do médium. Lá, se vocês forem ler o livro História do Espiritismo, do Arthur Conan Doyle, que escreveu lá o Sherlock Holmes, vocês vão ver esse espírito, História do Espiritismo, vocês vão ver lá médiums que caíram. Eles tinham a mediunidade, começaram a usar a mediunidade para fazer shows lá na época, né? Porque eles tinham a mediunidade. E aí, simplesmente, sumiu a mediunidade. Isso pode acontecer. Assim como a mediunidade ela pode surgir, podem tirar essa mediunidade de você. Às vezes, quando o médium fica doente, é como se ela estivesse dando um stand-by. Quando o médium está seguindo um caminho que não é muito legal, também a mediunidade pode ser cortada. É aquele filme Ghost, que eu adoro, né? Eu acho tão bonito, não sei se vocês já assistiram. Lembra a médium o que ela fazia, né? Eu adoro aquela artista também. A médium ali não tinha mediunidade, ela estava falando ali e era uma charlatã. Até que ela começou a fazer coisa melhor, começou a se cercar de espíritos. Lembra disso? Vocês viram? É assim, né? Se você faz a coisa no bem, usa a sua mediunidade para ajudar, e quando eu falo ajudar, você não está ajudando só os encarnados, você está ajudando os desencarnados. Quando a gente vai, por exemplo, numa reunião de desobsessão, você está ajudando os desencarnados como os encarnados. Ou em reuniões de desencarnados, que a gente chama de auxílio, aquelas pessoas que desencarnaram, muitos, né? A gente recebe nessas reuniões, já tive o prazer de frequentá-las, pessoas que desencarnaram e não sabem que desencarnaram, pessoas que estão ainda no momento do desastre, ou no momento daquela tragédia que aconteceu com ela, né? Foi sufocada, foi... Aqui, por exemplo, eu acho que eu já contei aí para vocês numa dessas aulas, os aviões da TAM. O avião da TAM que caiu aqui em São Paulo, muitos foram levados nas reuniões, né? Reuniões. Aquele soterramento lá que caiu muita coisa em cima, eles aparecem, né, nas reuniões para ajudar. Então, a gente ajuda muitas pessoas, os desencarnados. Ajuda, a caridade é para os desencarnados e os encarnados. Dá para entender? Essa é a mediunidade com Jesus. Fazer o bem, fazer caridade, ajudar o próximo, tanto encarnado quanto desencarnado. É isso, Priscila. Quer falar mais alguma coisa? Não sei se esqueci. Tem tanta coisa de mediunidade, né? Tem. A parte da mediunidade com Jesus também, que era interessante falar. A mediunidade... Pode falar. Pode falar. A mediunidade com Jesus é na caridade, né? De você fazer o bem ao próximo, sem esperar recompensa material, né? Porque a gente vê aí
muitas coisas aí levando para recompensas materiais. É a mediunidade com Jesus, mediunidade com o Evangelho, né? Estarmos com o Evangelho. Que é aquela com total desinteresse, né? A gente faz. Exatamente. Sem esperar nada em troca, entender o papel, a utilidade que cada um de nós tem para com o mundo, para com nós mesmos, para com o nosso próximo, né? Porque Jesus, ele tinha a total percepção da missão dele, ele realmente assumiu o seu papel e fez, né, fez grandes obras no mundo, né? Não estou dizendo que nós somos capazes de ser Jesus amanhã, daqui 10 minutos a gente conseguir ter essa capacidade, mas de termos ele com essa bússola, né, para trabalharmos essa mediunidade, né? As pessoas têm a mediunidade, trabalham com ela, né? A gente está aqui longe de tentar fazer qualquer julgamento, né, do uso que se faz, mas é muito importante que para quem quer estudar, que eu vi que tem gente que está com algumas dúvidas de como iniciar, nós vamos tirar essas dúvidas já. E para quem quer iniciar, é interessante entender que a mediunidade é uma faculdade que nos é dada, né? Jesus coloca, né, muito que foi dado, muito será cobrado, né? O que recebeste de graça, né? Então, assim, é para a gente não poder, não utilizar isso de uma forma leviana. Então, que essa mediunidade que nos foi dada, ou que foi desenvolvida ao longo dos anos, que a gente adquiriu, que a gente tem esse compromisso de fazer ela para o bem, né? E a mediunidade, ela tem várias formas de manifestar, né? A mediunidade a gente pensa que mediunidade é só a comunicação com os espíritos, mas a mediunidade é aquela palavra amiga que a gente dá, é aquela ajuda, a própria caridade, né? Pode também ter alguns traços de mediunidade nisso. Então, assim, fazer ela com total desinteresse, né? Tendo o compromisso de fazer pelo bem, né, não interferindo no livre-arbítrio das pessoas, tendo muito bom senso. É algo que exige muito estudo, né, para a gente ser... Porque muitas pessoas, né, professora, que nem a professora, desde criança, falava com espíritos, mas ela entendeu que com o tempo, para ela desenvolver a mediunidade que ela tem hoje, ela teve que estudar, ela teve que ter bases, né? Laércio Fonseca fala que uma mediunidade sem estudo é uma ferramenta sem serventia, uma coisa assim, sabe? Porque realmente é isso. Não adianta a gente ter só a ter os dons, que nem a gente fala, mas não ter uma base teórica coerente, né, assertiva. E uma coisa importante também, Priscila, é a nossa melhora interior. Quanto mais você vai se purificando interiormente, entendendo isso, para quem tem a mediunidade, você tem que se melhorar muito, tá? E a mediunidade, gente, ela também, se ela não é controlada, se ela não é educada, ela traz muitas dificuldades para as pessoas, né? Muitas dificuldades mesmo. Dentro, às vezes, de hospitais psiquiátricos, a gente encontra gente que é a mediunidade, não é o problema. É a mediunidade que está descontrolada. Isso. Né? A pessoa não entende, não compreende, não teve ajuda, não foi, vamos dizer assim, ajudado, né? Acaba isso aí prejudicando as pessoas. Por isso que é importante ter esse estudo, estudar muito, direcionamento, começar aos poucos, né, com trabalhos. Às vezes a gente, para trabalhar, desenvolver uma mediunidade, é preciso a gente realmente iniciar trabalhando com os encarnados, porque imagina, um dia você chega numa reunião mediúnica, mas você não consegue nem lidar com os encarnados, ouvir, né, as aflições, os problemas, não consegue dar uma palavra amiga, quem dirá para um desencarnado. Gente, e eles sabem, hein? Se você não tá legal e você vai, o negócio pega. Eu não vou contar aqui vários casos que eu vivenciei na minha vida, em reuniões mediúnicas, mas a gente tem que estar muito centrado, isso é importante, muito equilíbrio, muito bom senso, muito equilíbrio, estudo, melhora como pessoa, porque se não melhorar, eles falam, hein?
se você não melhora como pessoa, eles chegam na reunião e abrem. Eu já tive a oportunidade de abrir a vida da pessoa todinha na isso frente. Acontece eu muito. já vi isso. É complicado. Aí, coisas que nós não sabíamos, ninguém sabia. Eu acho que nem o cara sabia, né? Mas ninguém sabia, o cara estava dando uma de gostoso ali para os espíritos, deixa eu usar esse termo, mas era mesmo, né? E ali foi aberto a vida dele inteira. A gente não sabia nem onde colocar a cara ali, porque o negócio dele vem mesmo. E espíritos inferiores, hein? Não era mentor, não. Espíritos inferiores. Sabe que tu me lembrou? A gente tem que estar lá, tem que estar muito bem equilibrado, muito no bem, sabe? O pensamento ali dentro tem que estar ali totalmente ali. Reuniões mediúnicas, a gente tem que estar muito bem para ir. Sabe que tu me lembrou? Tem no filme Divaldo, Mensageiro da Paz, tem um episódio que ele está iniciando nas mesas mediúnicas. Ele já tinha uma mediunidade, é um bom exemplo. O Divaldo já nasceu com uma mediunidade extraordinária. E aí tem esse episódio que ele está na mesa mediúnica, a princípio só para observação e estudo. Aí ele acompanha os trabalhos e aí tem um médico, é o dialogador, doutrinador, né? Algumas casas chamam de doutrinador, outras de dialogador. E aí tinha um médico que estava psicofonando um espírito de extremo sofrimento, ele estava psicofonando o próprio obsessor, e aí o médium estava falando, você tem que ver a luz, tem que ver Jesus, alguma coisa assim, e aí o médium, o próprio espírito, mas quem é você? Você, antes de chegar aqui, tomou 2 pingas, não sei o que, e foi falando. É isso mesmo. Eles falam mesmo. O médium foi encolhendo, e nisso tem uma senhora na mesa mediúnica. Ela não sabia ler, mas ela tinha as qualidades, a reforma íntima bem trabalhada, as qualidades morais extremamente elevadas. Ela conseguiu orientar, acolheu aquele espírito. Ele foi acolhido pela equipe espiritual que estava na reunião e conseguiu ir embora. Exatamente, isso aí é muito importante. Por isso que a mediunidade com Jesus, você tem que se transformar, o evangelho em você, né, primeiro, né? O evangelho em você. Eu já vi muita coisa, viu, Priscila? Não dá para contar aqui, senão assusta. Depois eles não dormem à noite. Algumas histórias também, mas só que assim, a gente tem que saber, sim, é ruim, né, porque mesmo que você já seja um médium mais depurado no futuro, você já tenha feito reforma íntima, pode acontecer de algum espírito te atacar. Isso acontece, mesmo você já estando com uma vida, com uma conduta muito mais ilibada. Às vezes os espíritos falam, mas eu sei que você fez no verão passado. Mas aí, se você sabe do seu compromisso, você tem o seu coração tranquilo, a consciência tranquila, você vai dizer, irmão, eu sei, estamos na mesma caminhada, né? Eu tô aqui realmente para aprendizado, tô aqui como tão aprendiz quanto você. Então, o dialogador ele tem que ter esse jogo de cintura, porque às vezes acontece mesmo. Gente, é muito legal. Olha, eu adoro reunião mediúnica, eu estou sentindo uma falta enorme de não estar frequentando. É um negócio assim, para mim é muito ruim, eu preciso, né? Necessário. Mas como veja, tem casos e casos lá que acontecem que você, assim, é maravilhoso, né? Você aprende, é muito aprendizado, né? A reunião mediúnica é maravilhoso. Professora, tem algumas pessoas com dúvidas querendo saber como desenvolve, como estudar a mediunidade. Olha, eu aconselho vocês, a gente não vai poder fazer curso aqui mediúnico, acho que essa não é a nossa intenção aqui, né? E o que acontece no curso mediúnico? Tem a parte teórica, que até a gente podia falar parte teórica, mas depois tem a prática. E a prática a gente precisa estar junto, do lado, grudado de vocês, né? A prática a gente tem que estar perto de vocês. Então não dá para a gente dar um curso mediúnico online. Os cursos mediúnicos têm que ser feitos nas casas espíritas idôneas, né? Boas casas espíritas, né? E ali você vai aprender a educar a sua mediunidade devagarinho, vai desenvolvendo devagar, né? Nada de desespero, né? Porque eu tenho alguns lugares que o negócio é complicado, não espíritas, né? Outras religiões o negócio é mais complicado. Ali não. Você vai educar
devagar a sua mediunidade, vai aprender, vai estar junto com o livro dos médiuns, né? Aí eu aconselho vocês ainda que não conseguem ir numa casa espírita, porque nós estamos fechados, né? De vocês lerem o livro dos médiuns. Eu vou até pegar um PDF aqui do livro dos médiuns, mandar para a Priscila, não sei se ela tem, para a gente colocar nos grupos. Você tem? A gente colocar nos grupos o livro dos médiuns, e vocês vão lendo, vão observando, qualquer dúvida vocês podem perguntar para a gente, né? Uma leitura do livro dos médiuns, para o começo. Eu não sei mais o que queriam perguntar mais. Tem que ser uma casa espírita, tá, gente? Ô, Priscila, deixa eu falar. Em relação à frequência em reuniões em centros espíritas, existem algumas casas que têm reuniões online. A gente poderia fazer uma pesquisa e ver quais casas que têm essas reuniões, e se as pessoas se interessassem, ela ia lá e via. Porque, normalmente, assim, na casa onde eu frequento, as reuniões públicas, elas estudam o Evangelho. Mas dentro do estudo do Evangelho, entra questões doutrinárias também, e eu acho que seria uma boa ideia. Olha, eu vou falar para vocês, se vocês quiserem começar o curso mediúnico, mas aí vocês têm que estar muito bem, né, para a gente começar nessa casa que eu vou começar a ministrar curso mediúnico. Curso mediúnico online que a gente vai fazer, tá? Mas a parte... curso mediúnico online, a parte teórica. O problema é que depois vem a parte prática, sabe, gente? O que é a parte prática? Vai ensinar como você vai lidar com a sua mediunidade, vai testar a sua mediunidade, vai fazer exercícios para ver se você tem a mediunidade, vai ter a parte de passes, ensinar você a dar passes. Isso é a parte prática, normalmente, de um curso mediúnico. Como você vai dar passes? Tem que saber, né? E não pode ser online, esse tipo de... Como é que o espírita não sabe dar um passe? Bom, tem passes simples, que eu posso até ensinar aqui para vocês, que é um passe, né? É que assim, é uma situação delicada, porque assim, por exemplo, eu para estar fazendo o curso de educação da mediunidade e o curso de passe que eu vou começar esse semestre, foram 3 anos de estudo. Então eu fiz o curso básico 1, 2 do Espiritismo, mediunidade 1 e 2, ESME 1 e 2. Então assim, é muito delicado, e eu fiz dentro de uma casa espírita. Os últimos semestres foram feitos online de estudo, mas a educação da mediunidade, eu vou ter uma parte teórica, que é basicamente estudar as obras do Allan Kardec, o livro dos médiuns. Tem uma outra obra que me pediram, que eu tenho que adquirir o livro, agora não vou lembrar. Deixa eu ver se eu tenho aqui, só para vocês terem uma noção da responsabilidade que é. É bem responsável. Tem o de Jacob Mello. Isso, esse mesmo. Eu vou ter que ler essa obra, estudá-la, para depois fazer. Então, assim, eu acho que assim, aqui a gente está. O objetivo inicial desse grupo é para dar um início, o curso básico. Por exemplo, eu trabalho, já estou no Espiritismo há anos, e agora que eu vou fazer esse curso mais aprofundado, tudo. Então, assim, é muito. Eu acho que nem sei se todos podem, já tem essa base teórica para poder adentrar um curso, né, de educação da mediunidade mais aprofundado. O que eu pensei que tu me deu uma ideia boa, é Maria Lima, né? Da gente, de repente, fazer o estudo do livro dos médiuns. Exato. Sabe, algo assim. Isso tu me deu uma ótima ideia, que eu entendi mais ou menos onde tu quer chegar. Assim, eu acho que, inicialmente... o livro dos médiuns, as coisas mais técnicas. Eu acho que, na minha casa, a gente começou estudando a questão teórica, que é o livro dos espíritos, para saber o que é o espiritismo. Porque, às vezes, tem muita gente que eu não sei qual que é a orientação religiosa das pessoas, eu não sei qual o tipo de conhecimento que ela tem desse dado, entendeu? Então, assim, eu acho que o inicial você tem que saber aonde que a gente está entrando, por que estudar o livro dos médiuns, e o que nos dá base para estudar o livro dos médiuns. Eu acho que nos dá base para estudar o livro dos médiuns é o livro dos espíritos,
não tem como você começar a mediunidade assim, e aí? Você vai falar com o espírito, mas alguém sabe o que é espírito? Como é que a gente vai saber o que é o espírito, se o espírito é bom, se o espírito não é, como que funciona, como que não funciona? Sem o estudo da doutrina, que é o livro dos espíritos, não tem como a gente voar para o livro dos médiuns. O livro dos médiuns é depois. Né? Primeiro você tem que saber as questões doutrinárias. Por exemplo, a gente precisa saber quais os princípios da doutrina espírita. Alguém aqui sabe? Quem é espírita normalmente sabe. Tá? A gente já teve o estudo, o encontro, a professora também, alguns... mas assim, antes de mais nada, a gente tem que mostrar para algumas aonde elas estão vindo. Por exemplo, eu não sei se tem pessoas aqui das religiões protestantes, da reformista. Algumas versões das reformistas, elas são extremamente complicadas em relação ao espiritismo. A gente tem que ver isso. Porque se a questão é mais generalizada, ou seja, é ecumênica, se é um estudo ecumênico, entendeu? Então, assim, aí é complicado, porque assim, a gente vai trabalhar com mediunidade. Quando você vai prestar atendimento fraterno, você vai entrar com mediunidade e vai entrar questões de interferência espiritual. Então, assim, tem pessoas que existe o preconceito desse tamanho em relação ao espiritismo. E a gente precisa trabalhar com essas pessoas também. Essas pessoas também têm que estar abertas a isso. Elas passaram a vida inteira achando que o espiritismo conversa com o demônio. Né? Como é que a gente vai conversar, colocar para essas pessoas que não tem nada disso, que é outra história, entendeu? Então, assim, se é um grupo ecumênico, a gente vai ter que trabalhar com as diferenças. Acontece o seguinte, se a gente vai prestar um atendimento dentro dos padrões, dos parâmetros espíritas, aí, assim, a gente vai ter que entrar com isso, mas acolhendo as pessoas que não são espíritas e que têm preconceitos, que têm crenças que vão contra, inclusive, a ideologia delas. Como que a gente vai trabalhar com isso? Entendeu? Então, assim, para a gente que é espírita, beleza, para a gente é fácil, tem muita coisa. Eu, no meu caso, eu estou há 20 anos na doutrina espírita, tá? Então, assim, os meus filhos foram criados na doutrina espírita. Eu não, mas eu já tenho 20 anos de casa espírita. Então, eu já sei alguma coisa, né? Então, para mim, é fácil, né? Estudar mediunidade. Eu já estudei mediunidade de capa a capa. Nossa, e a gente já estudou 2 vezes, de capa a capa. Cada hora a gente vê uma coisa. Nós estávamos terminando agora estudando Bosano. Né? Então, assim, para a gente que é espírita, é fácil. Agora, e para as pessoas que vêm de outras religiões? Principalmente das reformistas, que têm grandes dificuldades em relação ao espírito. Como que nós vamos fazer com essas pessoas? O que essas pessoas podem fazer sem que elas tenham, por exemplo, que estudar o livro dos espíritos? Porque, às vezes, isso vai contra as crenças dela. Eu tenho um amigo que ele falou o seguinte, a gente não deve modificar a crença do outro, porque a gente não tem condição de colocar outra no lugar. E essa pessoa que tem essa crença, se a gente fala que ela está errada, e ela para de acreditar, o que a gente vai colocar no... Será que a gente tem capacidade de colocar outra coisa no lugar? Então, é muita coisa para a gente pensar. Ontem eu estava assistindo o Ricardo, e ele estava falando dessas coisas, entendeu? Das nossas crenças limitantes, das nossas dificuldades. E a gente tem que ver isso. Entendeu? Agora, a gente precisa saber, existe pessoas aqui que não são espíritas, de outra religião, que são católica, reformista, outra coisa?
E qual que é a abertura dessas pessoas para entender outros conteúdos? Principalmente um conteúdo que a igreja delas é contra. Eu acho assim, Maria Lima, nós estamos num grupo, eu acho que todo mundo aqui, se eu não me engano, gosta do espiritismo, né? Porque aqui não é um grupo muito ecumênico, não, pelo menos que eu tenho entendimento, não sei se a Priscila também tem, como o grupo do Ricardo, que é um grupo aberto, né, para várias religiões e tal. Aqui é um grupo de quem gosta de espiritismo, já tem uma afinidade, acha legal. Então, eu não sei se todos aqui, né, estão aqui já estudando aí nesses videozinhos, ou estão lendo. São pessoas que têm simpatia pelo espiritismo e têm afinidade. Né? Eu acho que assim. Agora, se tem os protestantes, a gente tem que entender os protestantes também, né? O protestante tem a ideia dele, cada um com as suas ideias, e se é um protestante que está aqui dentro do nosso grupo, ele deve ser um protestante aberto, porque ele está querendo aprender, não é? Eu tive alunos dentro de um centro espírita, eu já dei aula para 2 freiras e um padre, olha que interessante. Eles foram lá, para poder entender como lidar com isso, porque dentro das igrejas católicas aparecem lá as pessoas endemoniadas, né? Tem que fazer o exorcismo. A mesma coisa, eu dei aula para várias alunas protestantes. Hoje, elas são espíritas. Entraram com muita dificuldade, foi difícil, né? Pelo menos umas 5, 6, aí 7, eu me lembro, tem muitas. E hoje são espíritas, elas mudaram. Às vezes a pessoa ela não está legal na sua religião. Aí eu posso perguntar para você, mas que religião que é boa? Qual é a melhor religião? É aquela que você se sente bem. Pode ser o espiritismo, se você está se sentindo bem. Pode ser o protestantismo, pode ser os evangélicos, pode ser budismo, não sei. Aquela que você se sente bem e que está te fazendo uma pessoa melhor é uma boa religião, né? Então, se aqui dentro tem protestante, não sei se tiver, não sei se tem. Ótimo. Quem sabe ela quer mudar o seu conceito, está abrindo a sua mente para outras religiões. Isso é muito legal. Mas eu acho que esse grupo, viu, Maria? Ele é um grupo mais fechado do que o grupo do Ricardo. São pessoas que já gostam do espiritismo. Eu não sei, a Priscila pode explicar melhor aí, tá bom? É porque assim... Porque eu vim para o grupo de tratamento via Ricardo Mello, via o Evangelho, via pílulas do Evangelho, a pílula do Evangelho, o nome antigo. Então, eu vim de lá para cá. Eu só fiquei sabendo desse grupo de lá. E como outras pessoas vieram, entendeu? Então, assim, é isso que eu estou falando, porque assim, a minha experiência, eu vim aqui em decorrência do Evangelho do Ricardo. Como outras pessoas vieram. E essas pessoas precisam ter oportunidade de fazer esse trabalho. E aí, o que eu estou te falando, eu não sei como lidar com essas diferenças sem levantar suscetibilidade. É claro que agora... ok. É claro que agora... Eu só estou levantando essa questão por causa exatamente de onde eu fui... eu cheguei até aqui. Eu não sei quantas pessoas, aqui nessa sala, eu não sei se todo mundo se todo mundo já teve vivência, se todo mundo é de outra religião, eu não sei, eu só estou levantando por causa do Ricardo, que esse grupo, eu vim de lá, sim, entendeu? E quem veio, eu vim através da Roseli, então assim, entendeu? Isso. É que assim, exatamente, a Roseli, que ela é a mentora, vamos brincar desse trabalho. Qual o objetivo desse grupo aqui? Né? Ele surgiu na necessidade da pandemia no ano passado, em abril, começou os estudos, porque a maioria das casas espíritas elas teve que ser fechadas e as pessoas sentiram necessidade, falta de ter o contato, né, com a doutrina e de estudar. Aí a Roseli nos convidou, a professora, para fazer a gravação dos vídeos, eu para coordenar, né, para dar curso básico do espiritismo. Então, realmente, a gente estudou os princípios da doutrina espírita, a gente seguiu a cartilha da FEB, né, e da Seara Espírita, que é a cartilha que a professora Tereza já segue. Mas estudos introdutórios.
Nós estamos finalizando o curso básico 1, né, terminando as leis morais de Deus, para tu ver como é bem introdutório, que tu já tem know-how, né, já tem conhecimento. A professora quer iniciar a parte 2, que vai terminar, acho que meados desse ano, e nós temos a ideia de, a partir do segundo semestre, iniciar os estudos do nosso lar com André Luiz. Então, aqui não é para formar médiuns, aqui é para dar um subsídio, né? Uma base teórica, às vezes é o primeiro contato. E nesses estudos surgiu também a necessidade de fazer os encontros online, porque eles não eram das segundas-feiras, não surgiu assim de uma hora para outra, né? Foi com o tempo. Aí nós já temos, acho que umas 30 semanas seguidas, fazendo toda segunda-feira. Agora vai começar às 19 horas, mas era às 20 horas. A gente fazia os estudos, o grupo aqui, nós nos reunimos aqui no Google Meet para fazer o estudo de alguma matéria, de alguma coisa que a professora já colocou nos vídeos, né, no YouTube. A gente faz digamos que é uma revisão, a gente tira dúvidas, conversa, mas a gente nunca precisou, né, até hoje, adentrar para saber se alguém é protestante ou não, porque aqui a gente acolhe todos. Então, assim, nunca houve a necessidade. Acredito que é algo mais ecumênico mesmo, né, professora? Mas são pessoas que estão por livre e espontânea vontade. Olha, mas sabe o que acontece? São espiritualistas. Eu acredito que a gente já conversou com um bandista aqui também, de várias vertentes, né? Então, é bastante interessante, sabe por quê? Porque nós, os Kardec, lá ele diz muito claramente, nós temos que combater o materialismo. É o materialista. Esse é o combate do espiritismo. Então, nós somos espiritualistas. Aqui deve ter gente de outras religiões, mas simpatizam com o espiritismo. E eu já considero de coração aqui, depois de tantos encontros, que são espíritas, né? Já são espíritas. Não é verdade? A gente já está com um grupo bem coeso, mas as pessoas estão entrando, como tu ficou sabendo, a maioria das pessoas ficam sabendo através do Ricardo Mello mesmo. Ele até nas lives do YouTube fala do grupo, do estudo, mas esse grupo, eu acredito assim, para dar um passo para educar mediunidades, é um grande passo, e a gente ainda está na parte muito introdutória, né? E assim, já tirando a dúvida de alguns, qual seria o melhor meio? É interessante, vocês estão estudando aqui conosco, mas é interessante, a pandemia, eu sei que está acontecendo, mas irem nos seus centros espíritas idôneos, como a professora falou, perguntar como é que funciona. Por exemplo, a Comunhão Espírita aqui de Brasília, para você estudar a mediunidade, fazer a educação da mediunidade, curso de passe, né, que é algo muito mais responsável, muito mais forte, né? No caso, não veio a palavra certa, mas você precisa fazer o ESG 1, o ESG 2, o ESG 3, o ESG 4, o ESG 1, o ESG 2. São 3 anos de estudo. E para depois você iniciar com o estudo da mediunidade, educação da mediunidade, fazer um curso de passe, né, palestras, enfim. Então, aqui realmente eu não vejo nesse momento, não é que não tenha espaço, a gente pode estudar, que nem eu falei para algumas pessoas, né, a gente pode estudar as obras de André Luiz, não, o livro dos médios, por exemplo, o livro dos espíritos, se eu não me engano, a professora já tem grupo, que ela já faz esse estudo. Acho que é bom depois a gente botar lá nos nossos grupos. Eu sei que alguns dias da semana a professora faz outros estudos aprofundados da doutrina espírita, né? Priscila. Oi. Eu acredito que a nossa colega, eu acho que a única coisa que ela confundiu foi que este grupo aqui, ele é somente um grupo de estudos, estudos do espiritismo. Eu acho que ela só confundiu do treinamento para atendimento. Então, esse grupo aqui é para a gente poder aperfeiçoar o nosso conhecimento em espiritismo. É claro que nós vamos estar desenvolvendo para aprender a atender as pessoas também. Mas esse grupo aqui é único, exclusivo para estudo e desenvolvimento do espiritismo, né? Mesmo que tenha de pessoas de que outras religiões, são pessoas abertas para que elas consigam entender e saber como que o espiritismo funciona também. Isso, é mais... E aí a gente faz o estudo, a gente inicia com o estudo do Evangelho, agora nós vamos colocar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo para o final, tá? E depois, acho que ela até vai sair, e deixa eu só
aceitar aqui. Depois a gente faz o estudo, né, dos temas que a gente coloca no link da reunião e a gente faz uma vibração. Mas foi bom trazer, né, levantar o questionamento, fica tranquila quanto a isso, né? A gente tá aqui dizer para ela antes dela sair. Nós somos mais evangélicos do que os evangélicos. Eu vou dizer para você uma coisa. Os espíritas são mais evangélicos do que os evangélicos. Valeu. E a gente está dentro do Evangelho de Jesus não tem igual. Nós somos mais evangélicos que os evangélicos. Tenha certeza disso, tá? Eles Tá que bom. é o jeito deles. Eu conheço bem eles, tá? Tá bom, obrigada. Tchau. E seja, quer dizer, para ela voltar sempre. Mas realmente porque como ela entrou há pouco tempo e ela já a gente percebe que ela já tem um trabalho, né, na seara espírita há muitos anos, são 20 anos, né? Então ela talvez confundia um pouquinho, mas para quem já está aqui mais tempo, a gente realmente faz estudos, a gente está aberta a sugestões, a gente está com várias ideias, né, professora? Em breve vamos estar lançando o primeiro certificado do curso básico 1. Se Deus quiser, o curso básico. Já falou com a Roseli, Priscila? Eu vou começar. Ai, como tá difícil, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu prometo. Tá na minha cabeça. Né? Vamos fazer o básico 2. O básico 2 legal, né? Básico 2, e aí a gente pode depois adentrar os estudos, né, da literatura espírita. Então, a gente é mais estudo, né? A gente está mais voltado para os estudos. Se um dia a gente fundar uma casa espírita, né, professor? Quem sabe, né? Eu não sei se é em Brasília ou em São Paulo. Onde vai ser? Em Rio Grande do Sul? Acho que tem no Rio Grande do Sul, né? Onde Belo Horizonte, Piracicaba. Tem 2 pessoas de Piracicaba. Eu vou sempre para Piracicaba, gente. Comer peixe aí na Rua do Porto. Tô super aberta. Super aberta. Quem sabe, né? Sabe que a espiritualidade, ela trabalha e conduz a gente. E quando ela está vendo que a gente está trabalhando no bem, ela vai abrindo espaço, vai trazendo oportunidades, vai criando pontes e a gente vai fazendo esse trabalho, né? Alguém tem mais alguma dúvida para tirar com a professora? Ela está querendo fazer o básico 1. Quem? Alguém aqui que falou aqui, eu não sei. Não, ela entrou, acho que ela não sabia. Peraí. Onde ficam os estudos no YouTube? Qual título procurar? Em Nara, tu não tá em nenhum dos grupos do Espiritismo Fraterno? Por gentileza, pode responder. Para fazer o curso básico, é para você tem que entrar no curso, no grupo do Espiritismo Fraterno. Acho que eu vou colocar o link aqui. Convite do grupo 8. E aí, toda segunda, quarta e sexta, eu coloco nos grupos as aulas que a professora vai gravando. E é no YouTube, aí vocês acessam diretamente o canal do YouTube para acessar as aulas dela. E aí vocês podem vendo de acordo com a disponibilidade de vocês. A gente não tem como controlar a frequência, isso vai do seu empenho, da sua vontade de estudar, né, e de se aprimorar, né, de adquirir conhecimento. Eu vou botar depois deixa eu ver se eu consigo botar no grupo. Professor, tu quer falando alguma coisa para eu tentar achar? Então, aí agora a gente vai terminar esse curso básico 1 e vamos começar o básico 2. O básico 2. Vai ser um pouco diferente aí. Vou tentar, né, gravar de outra forma, mas vai ser o básico 2. Isso. Vamos acabar as leis morais e aí acaba o básico 1. Aqui, convidar via link, vou copiar o link. Gente, eu vou colocar o link aqui. Para quem quiser entrar, vai entrar na última turminha, turma 8, já somos 8 turmas. Tá aqui. Dá o convite, entrem. Toda segunda, quarta e sexta eu posto aula, vai direto para o YouTube, vocês fazem estudos, algumas aulas tem PDF, tem questionário, mas isso é com vocês. É que nem um curso online, vai da sua disponibilidade, do seu empenho, da sua dedicação. Tá? A gente também todo dia tem o Evangelho do Dia, eu gravo o Evangelho do Dia, vocês vão ter também todos os dias esse Evangelho. A gente coloca algumas aulas extra, alguns materiais, alguns vídeos, filmes para vocês também. E é basicamente isso, tá? E qualquer dúvida, falar comigo no privado. Deixa eu ver aqui que tem gente entrando.
Teve uma dúvida também aqui, deixa eu ver se eu entrei. Ai, que bom, gente, sejam bem-vindos ao curso. Professor, uma pergunta interessantíssima, mas eu não sei se vale para uma outra aula de efeitos de mediunidade, de efeitos extrafísicos, mas aqui, sobre mediunidade de sonambulismo, como tratá-la? Basicamente na casa espírita, né? Mas vamos lá. É na casa espírita. E se é pequeno, se é adolescente, né? Se é criança, adolescente, crianças têm muito sonambulismo, né? Com a idade ela vai desaparecendo. Agora, se o médium é sonâmbulo, né? Também tem o médium sonambúlico, que a gente chama, isso aí é na casa espírita, né? É na casa espírita, tá bom? Ajuda bastante. Mas é bom também estudar, né? Agora o sonambulismo, normalmente com a idade, ele vai desaparecendo um pouquinho. Estou tentando lembrar de uma obra que eu estudei, acho que é de André Luiz, nos domínios da mediunidade, acho que fala desse mediunidade sonambúlica. Sonambúlica. Ou eu estou errada, professora? Não, tá certo, mediunidade sonambúlica. Aí acho que nos domínios da mediunidade, eu acho que tem algo que fala sobre isso, se eu não me engano. A gente pode pesquisar também e colocar no grupo lá para vocês terem estudo, que é bom, pesquisem, gente, pesquisem, a gente manda bastante material, mas assim, para realmente tratar, né, a mediunidade sonambúlica, o que for, ou qualquer tipo de mediunidade, é importante se dirigir a uma casa espírita, porque uma casa espírita idônea, né, já bem conceituada, ela vai te orientar, vai ter o atendimento fraterno, vai te orientar se for caso de fazer tratamento, vai te direcionar para os estudos, e os estudos já ajudam muito a educar essa mediunidade e a gente entender que é tudo com tempo, né? A gente não precisa ter pressa, né? Eu sei que quando a gente começa os estudos, a gente quer, nem faculdade já quer terminar, já quer se formar, mas não precisa. Não, peraí, você. Como é que essa história quer terminar? Eu conto ou você conta? Você quer que eu conte ou você conta? Eu acho melhor você. Você acha que eu devo contar ou tem término? Alguém está falando aí, é sem fim, gente. Sem fim. É sem fim. É sem fim. Isso significa que os estudos são para a vida inteira. Numa vida só, a gente não consegue fazer as modificações que a gente deveria fazer e gostaria de fazer. Então, são várias reencarnações ainda. Então, não tem fim. O estudo, ele apenas começou. Eu não quero deixar vocês tristes, né? A gente vai dar um certificado aí de básico 1, porque eu acho legal, né, Priscila? A gente dá um certificado. Mas não significa que acabou. Isso aí não tem fim. Não tem fim. É para a vida inteira, até o final dos dias. É isso. E a gente sai daqui desse plano físico, entrando na erraticidade, voltando para o plano espiritual, adivinhe, vamos continuar estudando. Tem escola, gente. Olha, tem escolas, eu acho que eu já contei aqui. Tem escolas no plano espiritual. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não queria dizer para não deixar vocês mais assustados. Vocês vão à noite nessas escolas. Olha que legal. Boa parte de vocês, porque alguns vão para baladinha, né? Alguns vão para baladinha. Mas a boa parte vai para as escolas lá no plano espiritual. E eu sei bem disso, hein? Eu sei como é que é isso, tá? Então, continue os estudos. Pensa que para por aí? Para não. Não para. Para não. Para, e se Deus quiser, a gente vai continuar ministrando esses estudos, tem muita coisa boa vindo por aí. Estou elaborando o certificado do Básico 1, apesar que o grupo 8 ainda está bem atrás, né? Eu vou ficar acompanhando, mas o grupo 1 e 2 que deve estar se formando quase logo, né? Acabando já, Priscila. Eu gravei as últimas aulas ontem. Que legal. Agora, eu acho que eu vou gravar uma aula me despedindo. Você acha que eu devo me despedir? Não gostei disso. Uma aula, olha, gente, eu estou indo embora, acabou, graças a Deus, vamos em frente. O que você acha? Não. Pode falar, Berenice, fala. Não, nada de despedida. Que história é essa? Que história é essa? Quem mandou? Priscila, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Como
como saber que uma casa espírita é idônea? Observando. Observando. Quais seriam os pontos que a gente deveria observar? A conduta das pessoas dentro da casa. Como Mas elas se se não- portam. Mas e quando não Elas dá isso? pedem dinheiro, né? Dinheiro já começa por aí. Aí começa uma das coisas. A outra é o tipo de espiritualidade que frequenta a casa. Como é que é essa casa? É? Se ela já tem muitos anos, se tem trabalhos sociais. Trabalhos sociais. Muito importante a casa ter bastante trabalho social. Às vezes, olha, gente, eu frequentei, porque aqui em São Paulo eu vou em várias casas espíritas, né? Porque eu faço palestra, então eu vou em vários lugares. Tem uma casa muito pequenininha. Para vocês terem ideia, o número de assistidos são 7 assistidos na sala. Eu vou fazer palestra lá, tem 7 assistidos. E eles têm trabalho social. Olha que legal. Eles vão ajudar asilo, recolhe o dinheirinho lá para ajudar asilo, pega arroz, feijão, cobertor, para ajudar. Uma casa pequenininha, idônea. Isso me veio uma inspiração para responder a Aurenice. Tem que ver se a conduta da casa se espelha em Jesus. Né? Exatamente. Se as condutas são baseadas no Evangelho de Jesus. Já pode ter certeza. Ela pode ser grande, com 1000 trabalhadores, 10 trabalhadores. Se as condutas, se os atos, as ações são trabalhados na caridade, na fraternidade, no amor ao próximo, na reforma íntima, tudo que Jesus ensina a gente, com certeza é uma casa boa. Porque em relação ao acolhimento de pessoas que não são espíritas, eu estou dizendo porque eu sou adepta ao espiritismo, estudo, né, o espiritismo, mas eu tenho uma outra religião. Isso mesmo. Mas realmente não abro mão do espiritismo, não. E tenho ido em algumas casas, inclusive lá em Salvador, né? Eu fui na casa do Pau de Lima, né? Do Divaldo Franco, entendeu? E fui muito bem acolhida. E aqui em Belo Horizonte, eu já fui em 2 casas e muito frio, eu me senti um peixe fora d'água. Nossa. Acontece, infelizmente. Mas eu posso descobrir casa boa para ti em Belo Horizonte. Eu vou ver se eu consigo descobrir. Então, ela pode ir na minha casa, Priscila. Eu trabalho na casa Lar Espírita Irmão André, em Belo Horizonte, na Concórdia. Tem mais de 15 anos que eu trabalho lá. É uma casa idônea. Uma casa pequenininha, sabe? Mas que tem uma recepção muito grande. Agora, de preferência, Lar Espírita Irmão André. Porque eu moro no Floresta. Então, essa casa é perto. Perto? Na Concórdia, bairro Concórdia, BH. Tá. E como que eu faço para chegar até lá? Eu vou passar aí para você no chat, tá? O endereço. Eu tá. conheço agora, tá? Um instantinho. Né? Vê só como Olha, você veja, tem um ditado, acho que é do Chacrinha, né? Quem não se comunica se estrumbica, não é do Chacrinha? Com certeza. Aí, ó. É do Chacrinha isso? É o Chacrinha que falava isso? É o Chacrinha, sim, é o Chacrinha. Quem não se comunica se estrumbica. É verdade isso aí, gente. A gente tem que falar. Boca vai a Roma, e aí por aí, né? Quem tem boca vai a Roma. É isso aí, tá certinho. E deixa eu ver, acho que será que alguém tem mais alguma dúvida? Gratidão, viu? Que isso. Toda segunda é o mesmo link? Não, eu mando Camila, se estiver ainda aqui, todo domingo eu mando nos grupos, tá? Fiquem de olho domingo nos grupos do Espiritismo Fraterno, eu gero um link e mando, tá? Deixa eu ver. As reuniões mudaram, né, de horário, não sei para quem entrou depois das 19 horas. Para mim ficou ótimo, viu? Que bom, que bom. Eu sei que nem... Lembra bem, né, que eu estava sempre assistindo depois, né? Porque normalmente eu tenho um compromisso, né? Tá.
Eu sei que nem todos a gente vai agradar, né? A gente pede já desculpas por isso, mas são necessidades que surgiram. Tem muita gente entrando agora, que deve estar achando que começou agora. Não, eu perguntando se eu faço palestra em Piracicaba. Não, eu nunca fiz. Eu já fiz em São Carlos, palestra em São Carlos. Agora em Piracicaba eu nunca fiz, não. Então, mas eu vou para Piracicaba toda hora, eu tenho amigos em Piracicaba, então toda hora eu estou aí em Piracicaba. Né? Tá, então para quem entrou agora, talvez não se atentou às mensagens que foram botadas ontem no grupo, o nosso horário de reunião mudou a partir de hoje. Semana que vem vai ser das 19 às 20h30, iniciando já com a prece inicial, os estudos com a professora Tereza, e das 20 às 20h30 a gente faz o estudo do Evangelho e tiro demais dúvidas com vocês, e a prece final, né? Normalmente a gente faz com uma vibração, tá? Professora, quer falar mais alguma coisa? Acho que alguém vai falar. Professora, será que poderia me tirar uma dúvida? Eu frequentei o ano passado uma casa espírita lá no centro, em Florianópolis, né? E antes de frequentar, de conseguir entrar nessa casa, porque eu não conseguia entrar nessa casa, quando era uma antiga diretoria, eu me sentia mal, sabe? Eu não conseguia ficar ali dentro. Me passava uma coisa ruim, parecia que virava um monstro, sabe? Não conseguia ficar ali dentro, de jeito nenhum. E como eu trabalhava perto, eu comecei a insistir, mas não deu. Aí quando eu soube que tinha mudado a diretoria, eu disse assim, bom, não sei se era isso, né? Mas eu fui ver os horários das palestras, tinha mudado praticamente todas as pessoas que estavam ali, e eu consegui entrar, e eu frequentei o ano todo com eles, assim, e vou sentir a maior falta, porque eu moro longe de Florianópolis, eu moro em São José, e trabalhava lá, e eu fui demitida na pandemia, né? E o que seria esse sentimento, assim, que eu não conhecia bem a diretoria, eu não conhecia praticamente quase ninguém ali dentro, mas eu não conseguia ficar ali, eu tinha que sair. Então, às vezes a gente vai em casas, né? Eu comigo tenho um problema sério também aqui. Tem um lugar aqui em São Paulo, que é uma federação, que eu não consigo colocar o pé. Se eu coloco o pé lá dentro, eu começo a passar mal, eu fico quase desmaio. A última vez que eu fui, eu desmaiei, para você ter ideia. Aí você vai perguntar, mas o que é? É a nossa sensibilidade com as energias. As energias não são afins a nós. Então, eu, particularmente, nesse lugar, eu não vou mais nem me pagando, não entro mais lá. Não vou mais lá. Tá? Agora, talvez sejam as pessoas que estejam lá, pode ser as pessoas que estejam lá. Pode ser a espiritualidade que esteja lá, alguma coisa meio ruim, pode ser. Então, são as energias que nós temos, às vezes somos uma antena, nós somos como se fosse uma antena, né? Médium é assim, tem uma antena. E aí a gente não fica bem nessas energias. Né? Não é só em casa espírita, não. Às vezes em casa de pessoas, né? Em casa de pessoas que, por exemplo, eu tenho dificuldade de ir. A energia é tão pesada lá que eu não consigo ir. A gente sente as energias. Eu acho que você deve ter isso, essa sensibilidade. Alguma coisa que você não se adequou ali. Aí o que a gente deve fazer? Procurar um outro lugar onde você se sinta bem. Tem que ir no lugar onde você se sente bem. Não adianta você postar no lugar onde você não se sente bem. Né? Essa é o que eu tenho para te dizer. Vá em lugares onde você se sinta bem. Aliás, tanto espírita como também não espírita, né? Vá onde você se sinta bem. Não sei se deu para explicar, tá? Deu sim, gratidão, viu? Energias, às vezes a energia das pessoas anteriores não eram legais para você. A espiritualidade que estava em volta dessas pessoas talvez não fosse legal para você, né? Não era uma coisa legal. Tá certo? Certo, eu tenho muito isso mesmo, essa sensibilidade. Isso aí provavelmente uma coisinha de mediunidade que você deva ter, aí a sensibilidade. Até com pessoas, né? Aquela pessoa que você fica junto já começa a bocejar, já não dá. A gente tem
A gente fica arrepiada, vontade de estar mais afastada, né? Mais afastada. E a gente tem que se afastar mesmo, viu? Esse tipo de pessoa, de ambiente. Quem tem a mediunidade tem que se cuidar em ambientes que vai. A gente tem que selecionar onde a gente vai. Né? Muito importante isso, para a gente manter o equilíbrio. Né? Certo. Obrigada. Não. Então, vamos fazer um estudo do Evangelho. Eu vou sair, tá, Priscila? Eu vou ler a Bíblia agora. Leia aqui com a gente agora. Estou demais na Bíblia, minha filha. Ai, nem fala. A Bíblia é fantástica. Faz tempo que eu não estudo. Tu vai estudar o que agora na Bíblia? Eu vou estudar Números. Qual é o livro da Bíblia. Números. Não, os primeiros livros da Bíblia. É isso aí. Então, bons estudos para vocês, gente. Fiquem com Deus. Obrigada, tchau. Professora. Quem quiser me acompanhar, nós vamos continuar o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vou ler os itens 7 e 8, para não ficar muito extenso. Espera aí que tem gente entrando. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, forem interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo, mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que em certas traduções a do Espírito se substituiu do Santo Espírito, o que não responde mais o mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado sem equívoco possível. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se reportar à significação da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos, pois acreditavam que a Terra tinha saído das águas, e por isso consideravam água como elemento gerador absoluto. É assim que na Gênesis está dito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em um só lugar, e que o alimento árido apareça, que as águas produzam os animais vivos que nadem na água e os pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água tornara-se um símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água do espírito, ou em água em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma, nesse sentido é que foram compreendidos no princípio. Quando a gente começou a estudar o capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No último estudo, a gente lê, né, essa passagem de Cristo, que ele tem uma conversa com Nicodemos, em que Nicodemos ele consegue ter uma reunião com Jesus e faz diversas perguntas, né? Aquele fariseu ele está extremamente maravilhado com a vinda de Jesus na Galileia e trazendo aquelas curas. Ele já sabia que existia uma superioridade moral, que Jesus era um ser humano muito diferenciado, e ele consegue ter esse encontro com Cristo. E aí ele consegue tirar inúmeras dúvidas, só que ele fica muito... Ele ficou com mais dúvidas nesse sentido quando Jesus fala que porque ele fala assim: como assim o homem tem que renascer de novo? Para entrar no reino de Deus, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quer dizer que eu tenho que voltar para... Uma pessoa idosa consegue voltar para o ventre da sua mãe para nascer de novo? Aí Jesus fala que o homem tem que renascer da água e do Espírito. E ele, mas como isso? Então, na verdade, Jesus sempre falava por parábolas, Jesus falava por símbolos, né? Então, ele queria que aquele homem conseguisse compreender a essência do ensinamento, né? Então, aqui, o Evangelho pede para a gente interpretar que o homem não renasce da água, quer dizer, da regeneração do seu espírito. E para nós nascermos de novo,
hoje no Espiritismo a gente consegue entender que a reencarnação é esse fenômeno. Então, para a gente ver o reino de Deus, a gente precisa melhorar. A gente precisa evoluir. Trazer nossa reforma íntima, melhorarmos como seres humanos, nos tornarmos melhores. E para isso a gente precisa dessa multiplicidade de existências. A gente precisa ver muitas vindas. Então a gente precisa renascer de novo, e de novo, e de novo, né? E a água é essa purificação, essa regeneração moral. Então era muito complicado naquela época Jesus já adentrar esses princípios reencarnatórios, explicar para um fariseu, por mais estudioso que aquele fariseu era, e estava aberto à doutrina de Jesus, era muito complicado explicar, né, a multiplicidade, né, a pluralidade das existências. Se nós só conseguimos entender agora, ainda vagamente, se Allan Kardec trouxe a codificação espírita em 1800, né, em 50 e 60, demorou tanto tempo, por quê? Porque a humanidade só estava preparada para receber esses novos conhecimentos por agora. Não é à toa que a doutrina espírita é muito jovem ainda, né? Mas já muito profunda, muito enraizada e crescendo cada vez mais. Então, Jesus aqui nesse estudo, né, nessa passagem dele com Nicodemos, ele está tentando já introduzir a ideia de que para a gente ver o reino de Deus, para a gente estar em mundos mais felizes, a gente precisa estar com esse equilíbrio interior renovado, a gente precisa ser um novo ser humano, né? Uma nova versão, uma versão muito melhorada de nós. E para isso, né, nós, no atual nível evolutivo que nos encontramos, a gente precisa dessa pluralidade de existências, a gente precisa vir, desencarnar, reencarnar, desencarnar e assim por diante. Então, esse mais ou menos é a ideia que Jesus queria passar nessa passagem. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Posso falar? Pode. Priscila, esse renascer da água, a gente pode entender também como a reencarnação mesmo, né? Reencarnar o corpo, porque quando a gente vai reencarnar, a gente dá aquele mergulho no líquido amniótico, a água ali, ó, para a gente o corpo, a gente tem que estar ali envolvido em água, né? E 70% do corpo da gente também é água. Então é o quê? O corpo, matéria, né? Para a gente ir melhorando, a gente vai reencarnando, dando esse mergulho aí no líquido amniótico, esse corpo de 70% água, né? E é assim mesmo, né? E o espírito é espírito. O corpo, ele como se diz, está aqui e aqui vai ficar. E o espírito né? Como se diz, corpo, espírito. Então, era isso aí. Lindo, obrigada, ilustrou muito bem. Eu já vi algum palestrante ilustrar dessa maneira também. É didático e é lindo, porque é isso, né? A gente tem que entender que ainda necessitamos desse corpo de água. A gente precisa renascer das águas, né? Por causa do atual estágio evolutivo que a gente está. A gente precisa do corpo material. Mas nós somos menos por causa disso? Não. Né? A gente está onde a gente devia estar. Claro, uma vez que a gente adquire esse nível de consciência, a gente vai buscar ser cada vez melhor. Agora a gente está numa existência que a gente está nessa corrida contra o tempo, né? De querer nos tornarmos melhores, de trabalharmos a caridade. Porque assim, a essência não é eu quero estudar o espiritismo porque ser espírita é melhor que os outros. Não. A gente está aqui para sermos melhores. Achamos no espiritismo, talvez, um local, a doutrina que nos acolheu, que nós sentimos afinidade. Talvez o espiritismo é o que faz sentido para a gente. Mas existe em todas as crenças, em todas as religiões, pessoas que estão se tornando grandes seres humanos,
fazendo grandes obras, ajudando milhares de pessoas. Então, a gente, no caso, estamos aqui no Espiritismo, mas não há crença mais correta. O que há é essa renascer na água novamente, para nos tornarmos melhores, independente da crença que a gente vai escolher. Mas que a gente tem essa missão, né, tatuada no nosso espírito, de querer evoluir, de querer sermos melhor, de tentarmos driblar as nossas más inclinações. O Espiritismo, para mim, faz mais sentido. Priscila, faz mais sentido. Me ajuda muito nesse processo. Me faz eu estar sempre, todos os dias, me lembrando, me vigiando. E se eu escorrego, eu vou lá, levanto e tento de novo. Mas a pessoa pode ter a crença que for e trazer o mesmo resultado, né? Fazer o mesmo sentido, né? Provocar as mesmas coisas que nós aqui estamos fazendo hoje, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Por favor, gente, fale. Que o Espiritismo realmente para a gente traz, né, esse entendimento, mas a gente sabe que todas as religiões, vai haver um mundo daqui a alguns séculos, talvez, em que a gente não vai ter mais religião, que a religião vai ser uma só, que é a da fraternidade universal. Nós vamos entender o nosso papel no mundo, nós seremos mais unidos, mais fraternos, não é utopia. Nós vamos chegar lá, né? Nós estamos submetidos a uma lei de progresso, né? Ainda está difícil vislumbrar isso, sim, mas nós estamos progredindo e nós vamos chegar nesse tempo, né, nessa era em que não vai haver mais dogmas, religiões, rituais, não. A religião de todos nós vai ser uma só. Do amor, da caridade, do amor ao próximo, do bem, da fraternidade, da solidariedade. Então, a gente ainda precisa vir nesse corpo de carne, a gente ainda precisa de religiões, a gente ainda tem essas necessidades, porque elas vão ser, né, o trampolim para a nossa evolução. Mas não somos nem menores, nem melhores, nem piores por causa disso. Há muitas moradas na casa do nosso Pai, né? O universo é infinito. Existem muitos mundos que estão no nosso atual fase evolutiva de prova e expiação. Existem mundos que estão mais avançados, existem mundos mais primitivos, menos avançados que nós. E Deus ama todas as criaturas. Ele sabe cada um no seu tempo. Ele sabe o dia que a Priscila vai ficar melhor, vai se tornar um ser perfeito. O dia que a Adélia vai se tornar, o Paulo, a Maria de Fátima e assim por diante. Então a gente não precisa temer isso e nem nos sentirmos inferiores ou superiores. A gente está onde devemos estar e vamos tentar dar o nosso melhor, o nosso máximo para que a gente evolua cada vez mais e para que esse planeta, para que esse mundo que a gente habita também se torne melhor, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Estou quietinho. Boa noite. Boa noite. Também passei por esse quadro todo. Eu, desde pequena, sempre gostei muito de estudos, estudar a Bíblia, a vida de Jesus e tal. Então, eu tinha um amigo que me ajudava muito lendo livrinhos, que era, na época, era de Testemunho de Jeová. Eu adorava os livrinhos e tal, e eu lia. Mas, com o tempo passando, eu passei para a igreja católica, fiz catecismo, fiz primeira comunhão, fiz tudo bonitinho. Casei na igreja católica. Mas ainda via que aquilo ali não era o suficiente, não, está faltando alguma coisa. Fui para a igreja evangélica, fiquei 1 ano e meio na igreja evangélica. Eu disse, não está aqui não, está faltando alguma coisa. Aí eu conheci o Espiritismo. Com 19 anos eu conheci o Espiritismo. Aí eu comecei a frequentar as casas espíritas e tal, sou candomblessista. Mas estudo muito através do kardecismo, porque eu acho que o kardecismo ensina muito mais. Então, hoje eu vejo que o Espiritismo é o meu caminho. É onde eu entendo melhor a vida, entendo melhor o meu propósito na Terra, né? Por que a gente está fazendo aqui. A gente é uma egrégora já. É uma egrégora e como nós, muitos estão nessa mesma vibração, a gente está unido mais do que vocês imaginam.
A gente tem pessoas que a gente nem conhece fisicamente, mas estamos completamente ligados, porque são pessoas que devem estar estudando espiritismo, que estão querendo ser melhores, que estão querendo trabalhar a caridade, que estão comprometidos com a sua reforma íntima. Então, a gente é uma egrégora gigantesca, nível mundial. É porque a gente ainda não consegue enxergar as energias, as coisas, né? Não estamos evoluídos, mas não tenho dúvidas do quanto nossos laços e quanto a nossa energia ela percorre e passa, né? E se comunica com outras energias, né? Então, a gente tem um poder de fazer, como a gente consegue fazer o mal, a gente também pode fazer o bem, e ele reverbera, ele repercute distâncias incalculáveis. Exato, se o pensamento tem poder de imaginação, né? Exatamente. A hora que eu entrei, hoje eu entrei atrasada, a hora que eu entrei, eu estava ouvindo a professora Tereza falando sobre os estudos que a gente estuda no mundo espiritual. Eu sonho, assim, quase todas as noites, né? Eu acredito que seja sonho, né? Mas eu sei que não é tudo sonho. Que eu sempre estou na escola, sempre tem uma prova. Eu falei assim, gente, mas que prova que é essa? Eu já formei. Que prova que é essa que eu tenho que fazer? Então, sempre sonho como escola mesmo, normal. Tem salas, tem tudo. E tem uma prova. Eu falei, gente, mas que prova é essa que eu tenho que fazer? Eu já passei, já formei. Agora eu estou entendendo. Tá fazendo sentido, né? Isso, agora faz sentido. Eu volto e meia tenho esses sonhos também, Carla. Volta e meia estou fazendo prova, eu falo, mas eu já terminei meu 2º grau, fiz a faculdade, eu tenho esses sonhos bem recorrentes. A gente está estudando, sim. A gente está estudando muito, muito. Não é à toa. Faz todo sentido, né? Que são coisas repetidas, todas as vezes, sempre a mesma coisa. É sempre nos mesmos locais. Assim, eu sonho com 2 ou 3 escolas diferentes, mas são sempre as mesmas. Assim, gente, é assim, que eu não conheci na minha vida, não conheço esses locais em vida. Acho que eu nunca tive. Mas eu sempre sonho com esses locais. Assim, e prova, sempre tem prova. Que legal. Então, gente, eu vou... Para quem chegou um pouco mais atrasado, ou talvez não se atentou às mensagens ontem colocadas nos grupos, eu sei que eu estou repetitiva, mas é porque teve gente que entrou depois. Então, nosso encontro das segundas-feiras mudou de horário, vai passar a ser toda segunda-feira, continua a mesma data, mesmo dia, porém das 19 até as 20h30. A professora Tereza tem outros compromissos após as 20 horas, então a gente inicia fazendo a prece inicial às 19 horas em ponto. Fazemos os estudos com a professora, ela sai às 20 horas, fazemos o estudo do Evangelho, e estou aqui à disposição para dúvidas, e a prece final até às 20h30. Então, a gente vai encerrar, temos que fazer a prece final. Eu estou estranhando um pouquinho o horário, mas eu vou me adaptar, não sei vocês, eu estou estranhando um pouco. Mas é normal, né? A gente se adapta. O ser humano é o ser vivo mais adaptável, né? A gente se adapta a tudo. Não vai ser isso que vai ser diferente, né? Então, quem quiser, fecha seus olhos e vamos nos conectar. Já estamos conectados, mas vamos nos conectar mais com a espiritualidade amiga que está presente nesse trabalho, que esteve presente conosco essa noite, nos auxiliando, porque nós somos muito amados por Deus. Todos nós temos mentores, a gente tem espíritos que estão ligados a nós desde o nosso início da nova encarnação, desde que chegamos na barriguinha das nossas mães. Já temos um espírito e espíritos familiares, amigos, que nos zelam, que nos acompanham por toda a existência. Isso é uma das inúmeras provas do amor de Deus para com nós. E quanto mais estamos aqui, trabalhando a nossa reforma íntima, buscando nos conectar com a essência divina, com o nosso eu superior, nós estamos abrindo acesso para recebermos as orientações desses espíritos amigos, que nos amam, que nos zelam, que nos provam o amor de Deus, através da sua abnegação, resignação em nos acompanhar.
Então nós devemos agradecer muito a espiritualidade amiga, aos nossos mentores que estão aqui conosco, nos auxiliando. Obrigada por todo o empenho, por todo o carinho, por todo o zelo que esses espíritos têm para com nós. A espiritualidade amiga que tutela esse trabalho de toda segunda-feira, agora às 19 horas, que continue nos acompanhando, que continue orientando os nossos trabalhos, que a gente possa buscar mais corações, que a gente possa pescar novos sonhadores, pessoas que amam a vida, que querem melhorar. Porque aqui não é só a questão do espiritismo, são pessoas que querem estudar, são pessoas que querem melhorar, que querem mudar seus comportamentos, suas condutas em seus lares. Então que a gente possa reunir o maior número de corações possíveis, para que dividam esses instantes, esses pequenos instantes semanais que nos dispomos. Agradecemos a Deus pela existência que nós estamos vivenciando hoje. Agradecemos a Jesus, irmão, modelo amigo que esteve entre nós, que nos amou, que nos mostrou o que é perdão, compaixão, benevolência, indulgência. Jesus não julgou jamais ninguém. Jesus foi um professor, um médico e um amigo. Que cada dia que passa nós possamos ser um pouco mais Jesus. Deus sabe o quanto estamos nos esforçando, sabe o quanto somos falhos, mas sabe da vontade que nós temos de melhorar. E que todas as segundas-feiras nós possamos estar aqui reunidos, em nome de Cristo, sob a tutela de nosso Pai, Deus, para continuarmos nossos estudos, a nossa reforma íntima, nossa evolução espiritual. Gratidão por todo esse trabalho que estamos fazendo, gratidão pelos ensinamentos que nos são dados, que a gente possa vibrar luz para a professora Teresa, que a gente possa vibrar luz para todas as pessoas enfermas nos hospitais, aos moradores de rua, aos nossos familiares que possam estar aflitos, sofrendo agora, que essa luz, essa egrégora de amor alcance esses corações. Aos nossos governantes, porque sim, eles merecem a nossa luz, merecem um discernimento para tomarem melhores decisões, para que a cobiça, a vaidade, a ambição não se agarrem nos seus corações, deturpando suas condutas. Que a gente possa também emanar luz para os presídios, pois essa luz ela é fundamental na vida dessas pessoas, desses irmãos que estão em sofrimento, perdidos, completamente sem noção, sem bom senso. Que as mães, todas as mães também recebam essa luz, que todas as crianças em orfanatos recebam essa luz de esperança, de fé, de confiança em Deus. Igrejas, hospitais, tudo possa alcançar essa luz. Que o amor que estamos emanando agora possa reverberar por todo o nosso planeta. E assim, nós encerramos mais um encontro, mais um estudo, dando graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Graças Boa a Deus. noite, gente. Boa noite. Boa noite. Então, até segunda-feira que vem, 19 horas, tá, gente? Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite. Até segunda. Boa noite, pessoas lindas. Obrigada. Boa Noite. Muito- Gratidão, gente. Gratidão. Deus abençoe vocês. Para mim foi uma maravilha, porque eu faço o Evangelho no Lar às 9 da noite e todos os outros cursos eu tinha que sair às 9 agora, eu vou conseguir participar o curso inteiro. Muito Legal. agradecido. Que bom. Priscila? Oi? Tá me ouvindo? Tá? Eu assim, hoje, eu travei, eu queria falar, assim, algumas coisas e não consegui falar, sabe? Houve um bloqueio, não sei se foi da minha parte,
Mas aí eu queria falar tanta coisa, eu não consegui, eu estou assim, meia presa, sabe? Mas quem sabe se na próxima semana eu consiga falar alguma coisa e tudo que eu estou agora sentindo eu possa falar na próxima semana. Eu espero que eu consiga. Eu vou te desejar uma noite de muita paz, de muita saúde e tranquilidade. E sabendo também que nós temos uma grande família espiritual e nosso anjo guardião está sempre conosco, nós não estamos sozinhos. E uma coisa também que eu estava lembrando, Priscila, que sempre agora, quando eu vou tomar um banho, eu sempre lembro, já como estávamos falando da água, que nos envolve, então, quando a gente vai tomar um banho, a gente não deveria esquecer de fazer essa prece, de mentalizar e pedir a Deus que toda aquela água que cai do seu corpo leve todas as impurezas da sua alma. Bárbara. Eu estou aprendendo a fazer isso, sabe? E eu chego no banheiro e quando eu lembro, aí eu começo a fazer, começo a pedir que todas aquelas energias negativas, tudo aquilo que eu estou sentindo, que vá embora junto com aquela água, para que eu possa transmitir e as minhas energias possam ter uma mudança. É como se eu lavasse as minhas energias. É bem interessante, dá certo. Vou querer falar isso semana que vem. Tu vai querer? Vou falar sobre a água na semana que vem, porque aí me veio várias ideias que é interessante a gente falar sobre a água. Deixa eu até anotar aqui, meus oráculos aqui. Pois é, e era uma coisa que eu queria também falar em relação a isso a ti. E é como eu disse, e a gente fala que nós somos luz, a luz está aqui dentro da gente, e a gente não pode deixar que essa luz, ela possa apagar. Não, ela tem que clarear dentro da gente, para que a gente se transforme nessa luz, para que o negativo, ela vá saindo. Quando ela vê a luz, é como se diz, ela tem medo da luz. Então, a gente tem que colocar essa luz, esses bons pensamentos, boas energias, bons fluidos, bom magnetismo. Então, começa pela gente, né? Ô, Maria de Fátima, eu queria agradecer. Você falou aí agora que não conseguiu falar durante a reunião, mas parece que guardou tudo por final aí, mas sabe as palavras, aprendi muito com um pouquinho que você falou aí agora, viu? Muito obrigado mesmo, vou dormir com Deus aí com as palavras suas, viu? Muito obrigado. Eu não sabia, obrigada, eu fico feliz. Continue cada vez melhor, é isso que a gente tem que transmitir. Eu estava presa, mas aí agora me soltei. Tudo na hora certa. A gente tem que confiar. Tudo é na hora certa. Sabe? Eu fiquei calada, e é ruim quando você tem alguma coisa para dizer que você não consegue transmitir. Eu só tenho que agradecer. Boa noite a todos. Priscila, um beijão para ti, viu? E a gente fala na água, né? Isso, eu vou falar na semana que vem. E é o seguinte, a gente está aprendendo, e eu estou aprendendo, sempre aprendendo. Viu? Um beijo para todos. Tudo de bom. Obrigada, tá, gente? Boa noite para todos e bom descanso, tá?